Obrigado, candidato. Encerrando assim o primeiro bloco, nós passamos aí ao segundo bloco do evento com as perguntas da plateia. Para isso, nós convidamos o servidor do IEMA, Fábio Camilo, para ler as perguntas do público. Lembrando mais uma vez que são excluídas as perguntas de ataque pessoal. Só uma pergunta. A minha resposta é sempre ali no horário, sim, né? Ok. Boa tarde, professor. Tudo bom? Colega de campanha, de trabalho, né? Como professor trabalhando já, um prazer. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai estar nós selecionando. Tem uma do Luiz Mink, que fala o seguinte: senhor candidato, foi posição do PT referente à falta de diálogo democrático na greve dos servidores públicos estaduais, sendo o Partido dos Trabalhadores tendo um vice-governador na chapa do atual governo. Eu estou fazendo aqui, faltou uma situação e é esse posicionamento, essa é a pergunta. Qual a posição com relação à greve dos servidores públicos e sabendo que o vice pertenceu ao partido do senhor? Primeiro, parabenizar pela formatura da filha. Obrigado. Ficou bonito na foto. O PT, sinceramente, eu acabo achando que tem gente, aliás, a direita que até gostaria que acabasse. Eu estou vendo um monte de plástico aí, fora Dilma, me leva o PT junto, né? O Bonhauser, na época que aconteceu aqui esse problema em 95, falou: agora vai acabar com essa raça. Então, quer dizer, nós temos o vice-governador, nós tivemos o secretário de Turismo e o secretário de Assistência. E nós somos responsáveis pela relação da greve do servidor público estadual com o atual governo. Eu não consigo entender assim, não. O atual governo tem um governador, tem uma secretaria a CGE, tem a Procuradoria-Geral, que, até onde eu sei, nem gente do PT tem lá. Aliás, tem servidores efetivos que são vinculados ao PT. O PT não pilota a política salarial desse governo. O PT tem um vice-governador, a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Turismo. Nós, lá na Assembleia Legislativa, nós somos base de sustentação desse atual governo, mas nós não convergimos em todas as propostas do governo. Por exemplo, daqui a pouquinho eu estou indo para a Assembleia. Existe um regime de urgência para ser votado no projeto de servidores do Tribunal de Justiça. O governo acionou a base aliada para não votar o regime de urgência. Eu vou votar o regime de urgência e a bancada do PT vai votar o regime de urgência. Todo o capixaba sabe que naquelas manifestações na questão do pedágio, que a bancada do PT votou fechada contra o pedágio e que o governo pilotou a base aliada para derrubar o projeto de decreto legislativo. Então, nós temos responsabilidade com o governo que está aí, porque temos o vice-governador e ajudamos a eleger. Nós não fugimos da nossa responsabilidade, mas também não pode ser imputado a gente pilotar a política que a gente não pilota. A segunda pergunta é do Marcelo, do companheiro nosso do IDAF. E isso tem a ver muito com a política desastrada desse atual governo com relação à gestão do servidor público. A pergunta dele tem a ver com isso, que tornou hoje ingovernável algumas autarquias, tá, candidato? Ele pergunta o seguinte: o senhor aceitaria uma lista tríplice indicada pelos sindicatos para secretário de Gestão de Recursos Humanos? Como é o nome? Marcelo. Não, Marcelo. Vai governar com o governo do PT aquelas pessoas que ajudaram a construir a vitória, que se governa com quem acredita no projeto, e nós vamos, evidentemente, utilizar servidores públicos efetivos em cargos importantes.
a minha trajetória e a minha visão sobre o Estado brasileiro, eu tenho uma visão mais crítica em relação à presença, digamos assim, maciça de partidários na estrutura do Estado. Eu tenho particularmente essa visão. Eu acho que o Estado ele tem que funcionar nos países mais avançados, mais desenvolvidos. O número de cargos comissionados, eles são mínimos. Eu não defendo que seja mínimo, porque nós hoje temos quase 50-50, se a gente for botar no papel, em alguns locais, mas eu vou governar com aquelas pessoas que têm identidade com o projeto que nós vamos colocar em prática a partir do dia 1º de janeiro de 2015. E que projeto é esse? É um projeto democrático, de participação popular, é um projeto de valorização dos servidores, é um projeto de inversão de prioridade, é um projeto que se dispõe a construir uma universidade estadual, portanto é um projeto que se dispõe a fazer investimento efetivo para a gente pagar esse passivo, se usa muito essa expressão, mas esse passivo principalmente com a juventude capixaba. Então, quem vai governar pessoas técnicos, políticos, servidores públicos estaduais, podemos buscar de outros órgãos, mas a indicação vai ter que cumprir esse papel, identidade com um projeto a ser pilotado e, sobretudo, capacidade técnica e política. Tem mais uma do Marcelo, que eu gostaria de utilizar também, o meu objetivo. Qual será a sua política para a agricultura e o meio ambiente do Estado do Espírito Santo? Bom, a nossa formação, nós somos geógrafos. Primeiro, do ponto de vista do meio ambiente, nós temos no Espírito Santo, quando a gente fala um problema ambiental no campo e na cidade. Quando a gente fala na Grande Vitória, a gente tem que ter uma total atenção em relação à poluição atmosférica. Em relação à poluição atmosférica, nós temos que estar preocupados com a emissão de gases por conta dos veículos automotores, mas sobretudo pelas grandes empresas, sobretudo a Vale e a ArcelorMittal. Então, para isso nós precisamos enquadrar as empresas dentro da legislação existente e ter capacidade de fazer a fiscalização. Hoje, os aparelhos que fiscalizam e que monitoram a qualidade do ar em Vitória, é muito discutível a forma como ele está sendo administrado. E nós propomos mais transparência nesses números para que a sociedade possa saber de onde está saindo essa poluição atmosférica. Chegou ao cúmulo de se tentar fazer o DNA do pó preto. Não sei se você lembra disso. Vai saber de onde está saindo a hora. A gente sabe de onde está saindo. Agora, com responsabilidade, que eu não sou daqueles que defendem a extinção da empresa, nós defendemos que a empresa tome as devidas providências para reduzir a emissão. Isso na Grande Vitória. No interior, e sobretudo em relação à agricultura, nós temos que, não sou aquele cara do agrotóxico zero, porque a gente sabe que é um instrumento importante até para a produção de alimentos, mas tem que ser monitorado. Por quê? Porque às vezes utilizado em excesso de forma inadequada, você acaba contaminando os alimentos e contaminando os córregos e os rios. Em relação à agricultura, eu não tenho tempo, mas eu posso, no próximo blocozinho, usar um tempinho para dar a resposta. Tudo bem. Virão outras perguntas. Uma do Instituto Jones, inclusive foi feita a candidata anterior, que esteve também na discussão, e é uma pergunta que fala do Instituto Jones, e fala um pouquinho do desestímulo do servidor e a troca. Ele entra no órgão, vai para outro, ele sai de um concurso, vai para outro, ele não se sente confortável de estar nessa situação. E essa rotatividade dos servidores, é isso. Fala um pouquinho da importância do órgão também, no planejamento, nas políticas da ES 2025, a ES 2030, em suma. E eles pedem para que, qual é a visão do senhor com relação à importância deste órgão para a sociedade? E uma outra pergunta, existe a intenção de assegurar que o órgão seja gerido por técnicos conhecedores dessa importância? Ok. Esse é um lugar que precisa de uma
uma liderança ou um gestor técnico, mas também com a visão de políticas públicas. E aí eu te falo, para mim o Instituto Jones está para o Espírito Santo, assim como o IPEA está para o governo federal. O Instituto Jones, ele já foi um celeiro de grandes técnicos. Quando você pega na universidade, em determinados departamentos, você pega, professor fulano de tal, já foi técnico do Instituto Jones. Eu fui estagiário do antigo Departamento Estadual de Estatística e tive a oportunidade de trabalhar com técnicos do Instituto Jones no Departamento Estadual de Estatística. Técnicos de extrema qualidade e competência técnica. O Instituto Jones do nosso governo, e vocês vão receber, dia 10 de setembro, nós vamos lançar o nosso plano de governo. O que nós entregamos ao TRE foi uma diretriz do plano de governo. Dia 10 a gente entrega à sociedade capixaba o nosso plano de governo, junto com a presença do Márcio Postman, que já foi presidente do IPEA e hoje coordena o Instituto Perseu Abramo. O Instituto Jones está no cerne do nosso programa de governo como órgão responsável de monitorar as políticas públicas. Então nós vamos fortalecer o Instituto Jones. Por quê? Porque o Instituto Jones, ele tem condições, tem capacidade técnica de monitorar e avaliar as políticas públicas implementadas, sobretudo a política pública de segurança. Hoje se tem poucas pesquisas no âmbito do Estado que avaliam efetivamente as políticas públicas de segurança pública no Estado do Espírito Santo. Então nós vamos dar essa capacidade para o Instituto Jones e com certeza colocaremos um técnico identificado com um projeto de transformação que nós estamos defendendo. Na pergunta anterior não deu tempo para falar sobre a agricultura. Uma pergunta então para a agricultura. Os servidores do ICAPE, eles falam um pouquinho da importância da pesquisa, da extensão agrícola, eles fazem uma introdução sobre isso. Eles falam que a contribuição desses servidores gerou para os cofres públicos a ordem de 1,909 bilhões de reais de impacto para os cofres do Estado do Espírito Santo, né? E eles perguntam, tem duas perguntas aqui que eu acho importante. Qual a forma de gestão pública pensada para o INCAPE? Será de respeito para com o servidor de carreira ou por indicação política? E qual a postura a ser adotada por sua gestão no processo de relação com os servidores? Se a resposta for o diálogo, candidato, qual o seu entendimento do processo de relação política com os servidores? Bom, primeiro, pode ter certeza que tem uma área no Espírito Santo que, por conta da sua capilaridade e da importância que tem, que é a agricultura, virou a menina dos olhos dos políticos. Ao passo de que, nos últimos anos, teve secretário de Agricultura que, se apresentasse um abacaxi para ele, ele ia falar que era uma laranja, né? Por quê? Porque a agricultura, a Secretaria de Agricultura tem visibilidade porque as políticas públicas e as políticas de agricultura chegam a praticamente mais de 70% dos municípios que vivem basicamente da agricultura. Bom, o INCAPE é um órgão extremamente importante, vai ter importância no nosso governo e eu quero ressaltar, nós não temos aquela visão neoliberal de Estado mínimo. A nossa visão é o contrário, é a visão de que o Estado ele tem que ter a sua presença, ele tem que ser importante e ele tem que ajudar a dinamizar a economia,
Claro que nós não somos favoráveis, até porque a Constituição não permite a estatizar todos os meios de produção, mas nós somos favoráveis à presença efetiva do Estado. E no que diz respeito ao INCAPé, diálogo, nós temos também uma proposta no nosso plano de governo, que o INCAPé vai ser uma das nossas perninhas da universidade que nós vamos criar. Por quê? Porque o INCAPé tem servidor com mestrado e doutorado, e nós vamos aproveitar essa expertise na nossa instituição que nós vamos criar. E nós vamos fortalecer o INCAPé, principalmente para ele assessorar e dar assistência técnica aos assentados e aos assentamentos. E nós vamos fazer assentamento no Espírito Santo. Nós vamos fazer o que o governo federal, Lula e Dilma, fizeram, e eu conheço alguns assentamentos no Espírito Santo que mudou a vida de muita gente. Então nós vamos dar terra para aquelas pessoas que precisam, que sabem e que gostam de trabalhar na terra, e o INCAPé vai ter um papel fundamental, e nós vamos nomear um técnico discutido com os servidores do INCAPé, que a gente tem um grande respeito. Obrigado. Dois temas aqui bem complexos para a gente finalizar, e depois o senhor fica à vontade para fazer suas considerações finais e o tempo para a entrega do documento da presidenta do senhor. Uma de valorização, eu peguei aqui e selecionei as que atendem de uma forma geral a categoria, né? Então, valorização do serviço e servidor público. Como será administrada a questão das ações de dívidas que o Estado tem com diversas categorias de servidores? Em síntese, o que o senhor fará com os precatórios? Os precatórios têm fila e tem recurso no orçamento para pagar. O que acontece é que nós temos aí uma disputa no Supremo Tribunal Federal em relação ao precatório da trimestralidade. Esse a última vez que eu vi o número, eu não consegui contar o zero, mas é coisa de mais de 8 bilhões de reais, não é isso? Então, é praticamente 4 vezes a capacidade de investimento do Estado. Os precatórios hoje, eles, até onde eu sei, não acompanhei recentemente, o ano passado nós acompanhamos mais, esse ano foi um ano mais complicado, mas até onde sei, o governo está honrando o pagamento dos precatórios e não está tendo problema com isso. Então, nós continuaremos a política de pagar e honrar e zerar essa fila dos precatórios. Agora, se cair na nossa cabeça o precatório, se ficar decidido no próximo governo, o precatório da trimestralidade, aí nós vamos ter que sentar 1 milhão de vezes para a gente buscar alternativa para pagar o precatório. É evidente que o precatório ele tem uma legislação que regula o pagamento, mas o Estado vai ter que se planejar, porque 8 bilhões de reais são 8 bilhões de reais em qualquer unidade da federação, principalmente no Espírito Santo. Mas o nosso compromisso é de honrar o pagamento com os servidores da dívida servidores, como já tem sido feito, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O governo vem, pelo menos aonde eu tenho acompanhado, vem honrando esse compromisso dos precatórios e vem limpando algumas filas aí. A última pergunta é de um servidor da CEPAS, e ele faz a seguinte pergunta: temos de interesse geral da base da representação sindical a lei de responsabilidade fiscal, meio ambiente e valorização do servidor, né? Seriam essas situações. E tendo em vista a nossa questão que é complexa, que é a questão dos royalties, né, do petróleo, mudanças de alíquota de importação e tudo isso que impactou na economia do Estado recentemente, a pergunta é qual a proposta em relação ao incremento da receita, trabalhando com austeridade fiscal e também levando em consideração a valorização do servidor. Essa é uma equação complexa. Essa pergunta ela sintetiza todo o debate, né? Ou seja, nós não podemos abrir mão de receita, nós temos que valorizar o servidor e nós temos um orçamento que limita, inclusive por legislação. Como fazer isso? Aí é um pouco da minha trajetória. Eu, particularmente, não
acredito em tecnocratas, mas acredito muito na capacidade técnica e na orientação política. Quando você dá uma orientação política e o Estado funciona dentro daquela orientação política, os resultados chegam. Se vocês lembrarem, vamos pegar, falando do orçamento federal. O governo federal, durante o período de Fernando Henrique Cardoso, eles tomaram a decisão de acabar com a construção de escolas técnicas. Inclusive, fizeram um decreto sobre isso. O governo Lula não só acabou com o decreto, como ele expandiu de forma magnífica a rede IFES. Da onde? Do mesmo orçamento que tinha o Fernando Henrique Cardoso. Mas o que aconteceu? Ora, inverteu-se a prioridade. Então, nós temos prioridade. Ora, se eu não quero abrir mão de receita, eu não vou sair dando incentivos fiscais aí à vontade, reduzindo a capacidade de arrecadação do Estado e, ao mesmo tempo, não permitindo pagar salários justos e fazer investimento. Então, nós teremos uma equipe, nós teremos um planejamento, e esse planejamento não será o 2030 nem o 2025, vai ser um planejamento que vai ser debatido com a sociedade capixaba, não vai ser consultoria que vai fazer planejamento para a gente, consultoria que houve meia dúzia de empresas e que faz o planejamento do Estado. O planejamento do Estado vai ser feito pelo povo do Espírito Santo, pelos trabalhadores, pelos movimentos sociais, pelos aqueles que mais precisam da presença do Estado. E nesse planejamento vai estar bem orientado, valorização do servidor, inversão de prioridade, investimento pesado em educação, recurso para agricultura, assentamento de trabalhadores rurais sem terra. Essa vai ser a linha que vai conduzir os próximos 4 anos se a gente ganhar as eleições. Candidato, a gente encarecidamente agradece a presença, o carinho que você dispensou como a candidata anterior, a Camila, e nos prestigiar, e nos dar apoio, e mostrar o que o senhor pretende com relação aos servidores públicos. A gente agradece encarecidamente mesmo, e a gente dá um tempo de 5 minutos para as considerações finais, para a entrega do documento do sindicato. Ok, eu que agradeço a oportunidade de vocês, parabenizo ao Sindicato dos Servidores por ter provocado esse debate. Infelizmente, nem todos os candidatos compareceram, o que é ruim, porque como que a gente vai pensar em políticas públicas, como que nós vamos pensar em desenvolvimento social do nosso Estado sem ouvir o público, sem ouvir quem pilota as políticas públicas, porque nós que exercemos mandato, nós somos passageiros. O servidor, ele é um servidor do Estado, ele não é servidor de governo, e qualquer líder político tem que, no mínimo, se submeter ao debate junto com o servidor público. Então, fiz isso com muito carinho, estou à disposição de vocês, dizer para vocês que essa posição que eu expressei aqui, ela independe de mandato. Nós estamos lutando muito para irmos para o segundo turno, mas temos a consciência que a eleição não é fácil, mas nós não vamos apresentar aquilo que nós não vamos prometer aquilo que a gente não pode entregar. Nós vamos fazer uma campanha digna até o dia 5 de outubro, nós vamos fazer uma campanha respeitosa. Vocês não vão ver eu jogando lama na biografia de ninguém, mas aonde tem que botar o dedo na ferida, nós vamos colocar. Então eu agradeço mais uma vez, parabéns, desejo sucesso nos próximos candidatos que chegaram. Parece que a Camila já veio aqui, já fez a exposição dela. Eu particularmente acho que, guardado as suas diferenças aí, nós temos 5 candidatos que são bons candidatos: o Mauro do PCB, a Camila do PSOL, o Paulo Artung do PMDB, o Renato Casagrande do PSB e o Roberto Carlos do PT. É uma opção. Há muito tempo que o Espírito Santo não tinha esse debate, não tinha uma eleição para valer, e essa eleição é para valer, e nós estamos preparados para o debate. Vamos fazer debate na televisão com os demais candidatos, e alguns questionamentos que eu recebi aqui, já anotei, eu vou questionar alguns candidatos, principalmente aqueles que já passaram pela máquina pública, e eles vão ter que se responsabilizar com a valorização do servidor. E vou, inclusive, no próximo debate, quando tiver a oportunidade de fazer a pergunta, eu vou perguntar qual o valor, que eu gostei dessa pergunta, qual o valor, governador, que o senhor acha digno para o ticket de alimentação do servidor? Eu vou fazer essa pergunta, que eu gostei dela, porque eu acho que o servidor público ele precisa de um salário digno e valorização. Muito obrigado, e eu preciso sair rapidinho para ir lá para a